Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver uma cilada XPTO. Eu, para ser sincero, até ontem eu não conhecia esta cilada. Chama-se a cilada de Whosburger. Não é nada do Burger King nem do McDonald's. Na verdade é o nome de um indivíduo que criou uma cilada dentro do Gambito de Viena. Não percam. Até já pessoal. Portanto, este Gambit Whosburger, eu estou aqui na Wikipédia, que é sempre bom, para dar-vos aqui umas informações adicionais muito rapidamente. Portanto, isto foi criado pelo Max Whosburger, parece o nome de um hambúrguer, bom, mas bem, ele, portanto, criou isto em 1930, mais coisa menos coisa, e esta cilada acontece no Gambito de Viena. Eu pensei nisto porque a gente tem no último vídeo, no penúltimo, não é? Sem contar com os táticos, nós estivemos a ver o ataque Spielmann e antes de seguirmos para as linhas mais calmas, mais softs do ataque Spielmann, eu pensei que seria interessante também abordarmos então aqui o Gambito de Viena e assim temos também material depois para que serve de critério de comparação na verdade o objetivo deste vídeo é não só mostrar a armadilha do Whosburger, como também confirmarmos com engines e também com a malta aqui do Twitch até que ponto isto será realmente bom ou será que existe refutação? Ok, então vamos aqui ao tabuleiro. Já vou mudar então o ecrã. E lá está. Temos então aqui o layout da armadilha do Whosburger. E se repararem a citação que eu deixei, foi aqui a do Mikhail Chigorin. Até um mau plano é melhor do que a falta de um plano. Isto porquê? Porque nós vamos ver que a armadilha do Whosburger na realidade poderá ser duvidosa. Mas bem, vou criar então aqui o tabuleiro de análise e já vamos então seguir para esta cilada. Portanto, isto começa por E4 e nós vamos começar então pelo Gambito de Viena. Portanto, as pretas jogam E5 e depois do cavalo jogar para C3, nós levamos com o cavalo F6 e nós tínhamos visto no vídeo do ataque Spielmann, nós tínhamos visto que aqui uma abordagem para evitar o contra-gambito, portanto a variante do Falkbeer, seria jogar o bispo para a casa C4. Agora a questão aqui é que no Gambito de Viena não existe o bispo em C4, pelo menos o bispo em C4 não é jogado agora, mas sim é jogado o lance F4. E isto, claro, isto faz com que as pretas ocupem o centro imediatamente e joguem o lance D5. E isto aqui é loucura, não é? Isto é espetacular, mas à primeira vista é espetacular para as pretas e dá a sensação que isto é um gambito do rei, mas com o cavalo em C3 e dá a sensação que as pretas têm montes de iniciativa, montes de contra-jogo, há muita confusão aqui. Na verdade, esta cilada do Whosburger, nós ainda não chegamos à posição da cilada do Whosburger. Nós hoje vamos centrar-nos nessa armadilha. Em todo o caso, aqui é importante referir que existem algumas hipóteses para as brancas. As brancas, inclusive, podem jogar cavalo F3. Aqui podem jogar cavalo F3, podem jogar E toma F e podem jogar, portanto, F toma E5. Na verdade, são estas... Boas bullets, bem-vindo! Na verdade, são estas as três hipóteses. Nós hoje vamos ver especificamente a cilada do Whosburger, que é mesmo fixe. Portanto, isto começa por peão toma E5. Aqui, claro, é obrigatório tomar com o cavalo, porque tudo o que não for a captura do peão de E4 com o cavalo perde material, não é? Porque peão toma cavalo, isto seria chato. Se bem que ainda há pouco eu estive com uns alunos a desatinar, a ver assim mais ou menos esta linha
mesmo assim, mesmo com as pretas a cometerem erros, às vezes têm contra-jogo suficiente, uma vez que o rei branco está exposto. Está relativamente exposto. Mas bem, aqui para terem uma ideia, em cerca de 1100 jogos, as pretas jogaram sempre cavalo toma E4 e agora, lá está, a gente depois, noutros vídeos mais à frente, nós vamos ver estas variantes todas, pessoal. Hoje a nossa ideia é mesmo irmos direto ao assunto e depois vamos vendo os acessórios. Bem-vindo, Florent. Acho que é assim que se diz, espero eu. Portanto, a nossa ideia é irmos diretos ao assunto e tentarmos então perceber se esta cilada é boa, é má e porquê, ok? E se for má, a gente tenta arranjar assim uma forma de torná-la boa, não é? Graças aos engines e também ao que o pessoal vai dizendo aqui no chat do Twitch. Boa noite, Supi. Boa noite, Leo. Portanto, agora aqui nesta posição, o mais normal é jogar o cavalo F3, o mesmo dama F3 e existe aqui um lance que é o lance D3. Na verdade, posicionalmente, esta posição já é ligeiramente. É sempre bom saber isso, Supi. Esta posição é ligeiramente superior para as pretas. Contudo, eu quando digo ligeiramente, é um ligeiramente de 0.2, não é mais do que isso. Ou seja, isto é perfeitamente jogável para as brancas, na minha opinião. A forma mais correta de jogar isto, à partida, parece ser cavalo F3, mas aqui o Osberger em 1930, ele olha para esta posição e pensa, vou jogar D3. E portanto nós vamos ver esta posição a partir do D3. Boa noite, Stockholm. Bem-vindo. E este lance de D3 é um lance que provoca bastante. Porque, segundo o Osberger, bem, este rei está exposto. As pretas aqui, não há dúvidas nenhumas que as pretas vão jogar dama H4. Aqui, na realidade, dama H4 não é o lance mais preciso. Mas vamos ver primeiro a armadilha e depois, a partir daí, a gente tenta compreender quais são os melhores lances para as pretas. Aqui, o lance mais que dá mais vontade de jogar para o lado das pretas é o lance dama H4. E agora vocês olham para isso e pensam, as brancas estão completamente despachadas, não é? As brancas estão perdidas. Isto é uma estupidez. O Luís está a fazer-me perder o meu tempo. Então isto já toda a gente conhece isto, não é? Dama joga aqui e tal. Depois o peão avança, o cavalo sacrifica e as brancas estão perdidas, não é? Porque peão avança, cavalo toma, dama toma. E isto é básico demais. Mas não, senhores e senhoras, este lance é o mais correto para as brancas, mas eu posso dizer-vos que esta posição, mesmo analisando com o engine, dá pelo menos empate às brancas. Agora, é uma posição, portanto, que acaba por ser duvidosa, porque as pretas conseguem o empate. E já vamos então analisar isto. Vamos primeiro à armadilha propriamente dita e depois começamos a ver várias variantes. Aqui só há uma hipótese, não é? Pelo menos é o que salta à vista. Cavalo toma G3. Em todo o caso, isto salta à vista porque é um lance forçante, não é? E se o peão tomar a dama, toma a torre. Agora, a partir do momento, e assim a gente aproveita também para trabalhar um pouco o cálculo, a partir do momento que cavalo toma G3 não resultar, então quer dizer que isto é um erro, certo? E se o cavalo toma G3 não resultar, então significa que o lance das pretas terá de ser outro. Então vou perguntar aqui à malta do chat, isto é bom ou é mau? E porquê? Eu por acaso usei aqui o layout sem o chat, é pena, mas eu posso tentar... fica depois para o próximo vídeo, não é grave. O que é que vocês acham, malta da pesada que está a assistir aqui através do Twitch? Conforme o chat eu vou dizendo, isto porque o vídeo depois vai ser publicado também no YouTube, para quem quiser depois assistir. É bom ou é mau capturar o peão de G3? E porquê? Bom, ok, aqui o Bullets
diz que é bom, mas com um ponto de interrogação, assim como quem diz, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. É assim, se eu não conhecesse isto, eu não tinha dúvidas nenhumas. Vocês, imaginem que estão a jogar isso numa partida bullet, não é? Se vocês estiverem a jogar isto numa partida relâmpago, né, bullet, de 1 minuto KO, vocês nem pensam duas vezes, não é? Que volta uma peão e acabou, e não se passa nada. Ah, é assim, exatamente, Léo. A questão é que as brancas ao jogarem esta posição já estão a levantar questões ao adversário. E o adversário já tem de pensar aqui, o que é que eu faço? Tomo, não tomo. Se não tomar, o que é que eu faço? O que é que eu não faço? Aqui o Stocko diz, depende do rating. Se for um rating alto, não vão tomar. E ganham um peão. Se for baixo, vão à caça. Ok, eu gosto da parte da psicologia, Stocko. É bem pensado. Ganha-se um peão. Ok. Então vamos continuar com a linha do cavalo toma, vocês. E depois, se esta linha não resultar, nós vamos ver se existe outro lance para as pretas. E então vamos a isso. Cavalo toma G3. Agora, como vocês estão a ver, o cavalo está a apontar para a torre não pode fugir para o lado nenhum, e se este cavalo eventualmente sair, a dama dá um descoberto, e bem, e está tudo lixado, não é? As brancas estão perdidas. Mas a questão é que as brancas têm um lance. As brancas vão jogar cavalo F3 e atacam a dama. Pois é. Agora, hipoteticamente, se o cavalo saísse para comer a torre, o cavalo tomava a dama. Meu Deus, perdia a dama e perdia o jogo, não é? Então, esta dama vai ter de sair. Vamos lá ver. Para aqui não me parece, porque o bispo está a controlar esta casa. Aqui também não me parece. Se sair desta coluna, o peão pode tomar o cavalo. Ou seja, na verdade, só existe esta casa. E, portanto, a dama vai ter de subir uma casa. Então a dama vem para aqui. Mas agora, as brancas têm um recurso. E é isto que é interessante. Isto é super inteligente, vocês. Em todo o caso, atenção. Isto é super inteligente, mas não significa que esta armadilha do Use Burger seja uma armadilha que possa ser jogada a qualquer nível, ok? Portanto, agora a questão é que as brancas vão ter de jogar de uma forma ativa. Portanto, aqui a malta do chat está a sugerir, vamos lá ver, Bispo G2. Aqui o Supi está a sugerir Bispo G2. O problema do Bispo G2 é que se eu jogar o Bispo G2, agora o cavalo toma, não é? E, bem, depois do Bispo toma, isto estará perdido para as brancas, porque as brancas perderam 3 pontos. Aqui, na verdade, Supi, as brancas têm de jogar ao ataque. E há um lance que permite às brancas atacar. E este lance é apenas um. E segundo o Engine, este lance é realmente o melhor. O que deixa a pensar que realmente haviam génios antes dos computadores, porque este Use Burger não era um jogador profissional. Pelo menos as informações que eu tenho são que ele não era profissional. Ele era um bancário. Portanto, já ficam com uma ideia. Portanto, era um entusiasta de xadrez, gostava de jogar xadrez e descobriu isso, não é? E imortalizou o seu nome nesta linha. Portanto, a continuação é cavalo toma D5. Pumba! E agora o cavalo está a ameaçar duplo. E, portanto, só para mostrar aqui algumas coisas, por exemplo, a ideia de capturar a torre, na verdade, é melhor para as brancas, porque o cavalo toma C7 e depois do rei fugir para D8, claro, D8 parece-me posicionalmente melhor porque senão está para o bispo, cavalo toma a torre e nem que seja provisoriamente, as brancas ficam com um ponto a mais. Ou seja, na verdade, as pretas não querem que este cavalo tome. E se tomarem, querem ter contra-jogo. Então, o que é que as pretas podem fazer? Na verdade, esta é considerada uma das linhas mais fortes. Contudo, a melhor defesa é o ataque. É verdade, Léo. Aqui, cavalo toma torre acaba por ser uma das linhas mais fortes,
para as pretas, mas como vocês já viram, dá um ponto a menos, muita confusão, as brancas estão ligeiramente melhor, portanto, isto não é fácil. A linha que o Uzburger sugeriu é uma linha gira, muito gira mesmo, vocês. Bispo G4. E agora a ideia é a seguinte. Bispo G4, se o cavalo tomar C7, o rei vai para D7, e depois de, por exemplo, as brancas jogarem o bispo para G2, por exemplo, esta ideia de capturar o cavalo não é grandes coisas, porque o peão já pode tomar, destapando a torre e o bispo está a defender. E lá está, as brancas têm um ponto a mais. É outro nível, vocês. Por outro lado, portanto, isto está aqui, bispo G2. Por outro lado, se o cavalo tomar a torre, o cavalo toma a torre e, bem, e está tudo tranquilo. As brancas, com esta brincadeira, estão a jogar uma posição que sempre com um ponto de vantagem. Claro, o rei branco está exposto, mas, bem, não se pode ter tudo. O rei preto também não está propriamente protegido, não é? Portanto, não é assim tão mal. Ok, não há problema, Bullet. Eu também vou dando isto devagar e assim vais acompanhando com o lag da internet. Portanto, isto aqui é perfeitamente jogável para as brancas, porque as brancas têm um ponto a mais. Agora, a questão é que esta linha ainda tem mais uns truques. Porque, segundo aqui o Uzburger, depois do bispo jogar aqui, portanto, como é que era? Vamos ver se me lembro disto. O cavalo, como é que era? Bispo G2, acho que era bispo G2, bispo toma, exato. Portanto, a ideia seria jogar bispo G2, aqui nesta posição, e agora, por exemplo, cavalo toma torre, cavalo toma torre. Ok, e isto para terem uma ideia da profundidade do Uzburger. Portanto, segundo os engines, isso dá 0.68. Aqui o Stocko está... Boa noite, Rafael, bem-vindo. O Stocko está a sugerir bispo C4. Ok, vamos então aqui atrás. Bispo C4 nesta posição. Bem, na verdade, Stocko, bispo C4, cavalo toma, não é? Cavalo toma rei D7 e H toma cavalo. Ou seja, tudo tranquilo, porque a torre está a ser protegida pelo bispo. Isto é alta confusão, né? Depois do cheque. Então vamos lá ver. Portanto, aqui... Portanto, em vez do bispo em G4, Stocko. Ou é no lance a seguir? Porque aqui bispo C4... Bispo C4 temos cavalo toma C7, não é? Eu vou só aqui aguardar para ver a resposta do Stocko. Agora pretas tomam torre. Ok, então vamos ver aqui. Portanto, bispo aqui. Está bem, ok, certo. Então aqui dizes que cavalo toma torre, não é? Cavalo toma C7 e o rei vai para D8, não é? Agora, cavalo toma aqui a torre e aqui sugeres o bispo em C5, é isto? Ok, então aqui bispo C5. Ok, isto merece ser visto. Tens razão, Stocko. Isto merece ser visto, porque lá está, as brancas têm um ponto a mais, mas dá a sensação que passa-se aqui qualquer coisa, não é? Na casa F2, a dama também está aqui. Mas na verdade isto não é fácil. Só para terem uma noção. Bispo G2, o cavalo está a ser atacado. Bem, a dama não pode tomar o peão porque o cavalo está a proteger. Se o cavalo tenta fugir por aqui, peão toma. Portanto, bispo a jogar aqui é apenas um erro. Rei F1. E agora cai uma peça, não é? E por outro lado, se o cavalo jogar para F2, aqui nós podemos jogar o lance incrível, o lance fortíssimo, que parte tudo e faz com que as pretas desistam. Eu estou a exagerar um bocadinho, mas bem, dama E2 é lixado. Porque a seguir eu posso avançar o peão, tapa o caminho do bispo e captura o cavalo. Se o cavalo tentar, por exemplo, fugir por G4, então lá está. Tenho aqui o tal avanço de D4. Já repararam que o centro é das brancas. Portanto, a nível de segurança... Bem, este rei não está propriamente seguro. Não é o rei mais seguro do planeta. Mas depois de tirar o bispo, até poderei fazer roque longo, não é? Por exemplo, bispo B4. Why not C3? Pode ser.
E depois do bispo recuar para E7, aqui bispo F4. Garanto que o peão está protegido, faço roque longo e no fim tenho um ponto de vantagem. Ou seja, é um peão a mais, o que significa que isto bem jogado, por exemplo, numa partida, é claro, isto é bem jogado numa partida clássica, isto irá dar vantagem às brancas, mas isto numa partida de bullet ou semi-rápidas, um dos jogadores vai fazer a geneira, de certeza absoluta, não é? Isso aí não dá hipótese. Sim, mas bispo C5 é uma sequência, exatamente, Stockholm. Mas só para mostrar aqui outra linha a vocês. Porque isto realmente é interessante. Portanto, nós tínhamos, só para quem começou a assistir agora, portanto, nós temos aqui E4, E5, cavalo, certo? Cavalo. E agora, F4, lá está, o gambito de Viana. E as pretas jogam a variante Falkbeer. Isto também é conhecido pela variante principal, não é? Portanto, a linha principal do gambito de Viana. E agora, peão toma, cavalo toma, as brancas jogam D3, que é posicionalmente duvidoso, mas ainda não vimos porquê. Porque, segundo o Osberger, as pretas jogam dama H, isto continua com G3, cavalo toma, cavalo ataca, lance único, cavalo toma. Agora, o Osberger sugere bispo G4 e agora vamos lá então ver isto. Bispo G4 e aqui uma das linhas que o Osberger sugere é uma linha que na realidade não é a linha mais forte, mas é linda. Por acaso é linda. Aqui nós já vimos o cavalo toma C7, que é claramente uma linha, não é? E dá vantagem às brancas. Existe também a hipótese de bispo G2. E se o cavalo toma e vamos à caça da torre. E existe o lance que o Osberger sugeriu. É duvidoso, mas é giro. É engraçado. Mas lá está. É um pouco à semelhança da maioria das armadilhas que a gente encontra na abertura. O lance que o Osberger sugeriu em 1930 foi cavalo F4. E a ideia do cavalo F4 é interessante, mas na verdade é posicionalmente duvidosa, mas poderá ganhar se as pretas fizerem a geneira. Qual é a ideia? Muito simples. Eu, ao jogar o cavalo para F4, eu, na verdade, já estou a obrigar a dama a sair daqui, portanto, porque a dama não consegue continuar na mesma coluna, ou então eu estou a forçar as pretas a tomar o cavalo com o bispo. Isto porquê? Porque, por exemplo, o lance dama H6 é apenas mau. Porque é que isto é mau? Simples. Porque existe bispo H3. Este bispo H3, lá está, bem jogado, poderá dar empate, mas é bonito o lance. Isto é bonito porquê? Porque se o bispo tomar o bispo, H toma cavalo e destapa a torre. E as brancas ficam ganhas. Que grande artista, não é? É muito bom. Por outro lado, vamos então aqui atrás. Tiram um coelho da cartola, né? Por outro lado, aqui as pretas podem tentar jogar, por exemplo, bispo B4. E bispo B4, C3. E bispo toma cavalo. Dama toma bispo. E agora o cavalo toma a torre. Mas mesmo assim, isto está melhor para as brancas porque o peão toma o bispo. Porque é que está melhor? Simples. Roque. E agora, posso ir à caça disto, se quiser, certo? Portanto, dama toma cavalo, à partida já dá o tal peãozinho que nós temos sempre de vantagem. É loucura, vocês. Isto é espetacular. São táticos e táticos. Portanto, aqui também não resulta. Então, vocês pensam, não, mas o bispo não é obrigado a jogar para B. Então, e se eu tomar aqui diretamente? Aqui, se bispo toma, dama toma, e o cavalo está a ser atacado, não é? Portanto, o cavalo toma a torre, e na verdade esta linha é a única linha que nesta posição poderá ser jogável para as pretas. Em todo o caso, isso é super difícil, porque a dama toma B7 e nós estamos a dar o duplo mais espetacular de sempre. Um duplo à torre e um duplo ao cavalo. Ou seja, isto é lindíssimo. E mais uma vez, isto posicionalmente, os engines dizem que isso deverá ser jogável para as pretas, mas
Eu acho que é muito difícil. Para terem uma ideia, o único lance que as pretas têm aqui que garante a igualdade é bispo B4. Isto porque se eu tomar, bem, fica a perder por um ponto. Em todo o caso, depois de C, bem, roque, segundo os engines, as brancas têm uma ligeira vantagem. Mas que raio de posição nós temos aqui à frente, não é? Porque a dama está a atacar a torre, está a atacar o cavalo, está a atacar o bispo. Este cavalo de sair, o bispo aponta para a dama. Este bispo parece que vai cair mais cedo ou mais tarde. Não, isto é daqueles jogos que as imortais aparecem a partir de posições deste género. Não é? Isto é uma posição lindíssima, super, super, super complexa. E, portanto, isto é daquele tipo de posição que não é... eu acho que é muito fácil das pretas perderem uma peça e perderem um jogo por causa disso. Por exemplo, depois de dama toma cavalo, as brancas continuam a ameaçar uma peça. Portanto, eu penso que isto aqui é super dinâmico e no fim as brancas vão ganhar 99% desses jogos. Ok? E sobre Blitz caiu o tempo antes de acabar. É verdade, Stocko, é verdade. Isto em partidas Blitz o pessoal não pensa. Começa a perder as peças todas e acabou, não é? Portanto, esta posição é mesmo espetacular. Em todo o caso, ele ainda viu mais coisas. É que aqui, lá está, depois do bispo em H, portanto já vimos bispo toma F não resulta, já vimos o bispo em B4 também não resulta, já agora o cavalo toma torre, acho que ainda não tínhamos visto, mas na verdade, bispo toma o bispo e este cavalo não sai. E como o cavalo não sai, as brancas vão ficar pelo menos com mais um ponto. Só para mostrar, bispo E7, aliás, se quiserem até posso mostrar bispo em C5, só para mostrar que o D4 defende tudo, certo? Portanto, bispo em C5 não dá em nada, portanto, bispo E7, agora, rei E2, como quem diz, vá, tenta lá atacar-me, não consegues, não é? Tenta atacar-me que não consegues fazer nada aqui. E agora, essa dama está a apontar para o cavalo e depois do bispo jogar, por exemplo, para G5, mesmo na cala de tentar minimizar os danos, nós temos aqui um lance lindíssimo, que é cavalo H5. Cavalo H5 é daqueles lances que até vêm lágrimas aos olhos. Isto é tão bonito que até faz impressão. Porquê é que isto é bonito? Simples. Bispo toma, certo? E agora, dama toma. E vocês pensam, estás a trocar tudo, onde é que está a beleza nisso? Torre toma e esse cavalo não sai. No fim, as brancas têm o famoso ponto de vantagem. Um ponto de vantagem. Ou seja, esta posição é, outra vez, vantajosa para as brancas. Para não falar que aqui o jogador das brancas parece que está a fazer uma obra-prima, não é? Os cavalos, o bispo, os peões, bem, parece um desenho. Portanto, esta posição é vantajosa para as brancas. Então, vocês pensam aqui, então isto aqui, aparentemente, dama a fugir para H, não dá em nada, isto não resulta. Então, e se eu tomar o cavalo com o bispo? Lá está. Segundo os engines, novamente, esta posição é jogável para as pretas. Mas vejam só, há aqui um pormenor que o Usburger reparou que, é bonito. Bispo toma, certo? Agora, muito simples. A gente vai continuar com cavalo toma dama. Tem de ser. O bispo vai tomar a dama. E agora, o H toma o cavalo. Agora, pergunta difícil. O que é que vocês fariam com esse bispo? Jogavam esse bispo para que sítio? É que o Usburger reparou aqui num pormenor. Não é difícil de se ver, mas depois de verem, acho que vocês vão ficar mais felizes um bocadinho. Porque é um pormenorzinho tão engraçado nesta posição. Portanto, a questão é, o que é que vocês jogavam com este bispo? Para onde é que jogavam isto? Na verdade, aqui temos o quê? 1, 2, 3, 4 hipóteses, não é? Tomar o peão de C. Ok. O Stocko disse o lance que praticamente todos os humanos fariam. As pretas podem ganhar um peão e, bem, a gente olha para esta posição e diz, por isso é que esta linha não presta. Esta linha não presta porque agora as brancas têm a estrutura de peões
partida, não é? Só aqui para mostrar, este peão está fraco, este aqui também não está propriamente forte, este também, e o bispo aqui, bem, está livre como um pássaro, e esta posição tem de estar má para as brancas. Mas, pessoal, e se eu vos disser que as brancas estão completamente ganhas? Há um lance que acaba com o jogo. E este lance é B3. E era uma vez um bispo. O bispo não pode capturar, aqui também não, e a seguir a eu jogar o rei, era uma vez um bispo. O bispo não sai. Claro, aqui as pretas ainda podem tentar a sua sorte com o bispo cheque, mas depois do bispo jogar para D2, isto já dá uma vantagem material pelo menos de 1 ponto. Mas neste caso ainda é mais do que 1 ponto. Seria 2 pontos. Perdão. Esse aqui seriam 2 pontos por um motivo. É uma peça e já estamos a jogar praticamente um final, uma transição para um final. Só para mostrar aqui, por exemplo, bispo toma, rei toma, bispo toma B3 e agora, bem, vocês se quiserem até podem capturar imediatamente ou se quiserem jogar para o espetáculo, nem precisam tomar imediatamente o bispo. Jogam bispo G2. O bispo que fuja que a gente ganha a torre. Hã? Isto é uma obra-prima, vocês. Isto é mesmo perfeito. Isto é perfeito. Quem não concordar que diga, vocês não tenham problemas. Mas eu acho isso lindíssimo mesmo. E, bem, e as pretas aqui podem desistir porque as brancas vão no fim ter, portanto, 1 ponto de vantagem. Mas é 1 ponto que será uma peça menor. Obrigadíssimo, Guerra Sports. Obrigado pelo raid. Sejam bem-vindos, pessoal. E, portanto, aqui nós estamos a ver, e eu já vou fazer aqui um resumo da posição para quem veio agora do raid do Guerra Sports. E, portanto, esta posição está completamente ganha para as brancas. Isto aqui impõe muito, muito respeito. Olá, Fernzinho, bem-vindo. E nós estamos a ver aqui uma posição, e vou colocar aqui na posição inicial para quem chegou agora. Nós estamos a ver aqui um jogo de Viena, mais especificamente o Gambito de Viena. Portanto, as brancas, lá está, o jogo de Viena consiste neste lance de cavalo de C, pretas jogam o cavalo de F, e aqui as brancas jogam F4 direto. E depois, olá Guerra Sports, obrigadíssimo. Obrigadíssimo pelo raid. Portanto, aqui depois de F4, as pretas jogam D5. O que dá origem à variante Falkbeer, ou a variante principal, a linha principal do jogo de Viena. E aqui as brancas continuam com peão toma, e depois do cavalo tomar, a continuação das brancas é o lance duvidoso, mas muito interessante, D3. Isto é a tal armadilha do Wasburger. Não tem nada a ver com comida, ok? Boas Pawn Victory. Bem-vindo. E, portanto, aqui, o lance apetecível é o lance de dama H4. E é isto que nós estamos a ver. O Wasburger descobriu aqui uma coisa fantástica. G3, cavalo toma, cavalo ataca a dama. A dama é obrigada a continuar aqui, porque senão já cai o cavalo, certo? E nós vimos já aqui uma série de linhas, mas aqui é obrigatório capturar D5, ameação do duplo. E segundo o Wasburger, bispo G4. Na verdade, segundo os engines, a gente já viu há pouco, cavalo toma torre será o menos mau, mas bem, mas dá um peão sem grande luta, não é? Porque as pretas ficam com 1 ponto a menos. E agora, depois do bispo, o Wasburger viu este lance, que é incrível. Cavalo F4. E o lance de cavalo F4 é qualquer coisa que impõe respeito. Nós vimos aqui a dama H6 e vimos que isto não resulta. Isto não resulta devido a uma série de lances incríveis. Por exemplo, este lance aqui também ganha, não é? Mas bem, nós vimos aqui uma série de lances que são interessantes. E o Wasburger aqui viu isto. Bispo toma, certo? Agora, cavalo toma dama. Bispo toma dama. Peão toma. E agora, um lance que, 90% ou 99% dos humanos fariam, é mesmo este. Bispo toma peão. Mas depois de bispo toma peão, peão avança e este bispo está perdido. Acabou. Está preso.
E o que nós vimos aqui é que, mesmo que este bispo tome o peão, as brancas podem... Claro, isto aqui a gente pode tomar imediatamente, mas até este lance ganha. Porque agora o bispo pode fugir para A4 e a gente tem isto. E ganha material sempre. Claro, vocês se não quiserem jogar para o espetáculo, tomam o bispo e estão ganhos, não é? Aqui nesta posição. Vou só dar aqui uma vista de olhos no chat. E se dama F5 em vez de dama H6. Ok, vamos ver. Stockholm. Dama F5 em vez de H6. Portanto, imagino que estejas então aqui. Estás a falar, portanto, aqui especificamente. Portanto, bispo aqui, não é? E agora aqui, cavalo aqui. E aqui, estás a falar nesta posição ou é atrás? Obrigadíssimo, Frenezinho. Bem-vindo, pá. Aqui nesta posição. Mas aqui não pode jogar F5, não é? Dama F5, cavalo toma. Tá bem, estou a perceber, por causa aqui da dama. Ok, vamos ver. Isto é interessante, Stockholm. Mas diz-me uma coisa. Cavalo toma, bispo toma, não é? E agora tem peão toma cavalo. Ou seja, as brancas ficaram com mais 3 pontos. Em G5. Desculpa lá, eu vi aqui mal, tens razão. F5, desculpa lá, eu estava a ver aqui em G5. F5, aqui eu não posso tomar. Aqui penso que posso tomar, não é? Só se jogares aqui talvez G5 para tentar forçar o cavalo. Portanto, provisoriamente, as brancas já têm mais 3 pontos, não é? Nós podemos ver aqui, G5 nesta posição faz com que eu jogue... Aí, esse lance é tão lindo. Bem, eu não vou dizer, vocês. Eu não vou dizer, eu quero que vocês descubram. Aqui as brancas têm um lance lindo, 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 lindo. Lindo, lindo. É lindo. Isto é muito bom. Aqui as brancas têm um lance espetacular. O que é que vocês jogavam aqui se estivessem do lado das brancas? Aqui a gente está a trabalhar principalmente a componente tática do jogo, não é? Mas também é um jogo posicional, porque isto é muito jogo posicional aqui. As brancas têm um lance que, bem, é espetacular, não é? Pois, o problema é que esta posição não... Parece jogável, e tu tens razão, Stockholm. Estás a dar aí algumas sugestões muito, muito úteis e muito interessantes, mas as brancas têm um lance que parece... Pá, eu vou comparar isto a um, sei lá, um quadro do Picasso, porque isto só pode ser. O lance das brancas é só torre H5. Eu vou fazer um momento de silêncio para vocês despertarem deste lance. Torre H5. É incrível, não é? Vocês pensam, isto é fruta. Não é? Isto é fruta. Então bispo toma torre, não é? O problema de bispo toma torre é que agora o cavalo toma o bispo. Certo? E as brancas têm mais um ponto. Vocês pensam aqui, não, mas espera. Eu agora tenho planos. Peão avança e cai o peão. Ok, então vamos lá. G4. Cavalo F6, cheque. Rei D8. Cavalo G5. Dama toma. E vai cair um cavalo, certo? Cavalo de F para E4. E estou a ameaçar duplo. Em todo o caso, provisoriamente o material está igual. Mas a questão é, como é que as pretas conseguem defender essa posição? Vamos ver, dama F5, que é para não levar com o duplo. E agora temos bispo E2. E as brancas estão a atacar o peão. H5, novamente forçado. E agora aqui, pura e simplesmente, D4. Destapando o cavalo e está tudo tranquilo. Portanto, a vantagem que aqui as brancas têm é uma vantagem posicional. É uma vantagem mesmo posicional muito, muito grande, porque as pretas só têm a dama desenvolvida. Explicar melhor esta opção, Pawn Victory? Posso, claro que sim. Isto é assim, a ideia da torre H é muito simples. É que neste momento, se eu não fizer lances deste género, por exemplo, imagina, se eu tirasse o cavalo para aqui, na verdade, esta posição continuava ganha, não é? Mas as pretas
teriam alguma iniciativa, porque o bispo toma F3, ataca a dama, bem, este cavalo já tem de ir para E3, ou seja, é uma posição um pouco mais desagradável, não é? Porque o bispo está a apontar para duas peças. Portanto, a vantagem do lance torre H5 é que primeiro prende o peão e depois do bispo tomar, simplifica a posição. E nós, quando estamos a jogar, nós queremos neutralizar os planos do nosso adversário e quando estamos em vantagem, neste caso estamos a ganhar por um ponto, nós queremos trocar o máximo de material possível de modo a que depois não haja chatices. Não foram poucos os jogos em que eu estava bem e estava tudo feliz, estou ganho, e de repente do nada o meu adversário saca um contra-ataque e leva um tarião. Aqui nesta posição é difícil sacar um tarião um ataque quando as pretas só têm a dama fora, certo? Claro que sim, Dark Tiago. Dark Tiago, eu vou primeiro concluir esta parte, ok? Porque esta parte depois vai ser colocada no YouTube e a gente depois segue então com uma análise da tua partida e alguns jogos contra a malta, ok? E já agora eu depois tenho novidades, a gente depois vai conversar um bocadinho acerca dos planos para o canal a longo prazo e eu gostava de ouvir algumas sugestões vossas, ok? Já agora, para quem estiver a assistir através do YouTube, pessoal, se tiverem sugestões acerca de conteúdos para os vídeos, vocês coloquem nos comentários. Por favor, é que às vezes há muito material a nível de xadrez, obviamente, mas às vezes faltam ideias. Por exemplo, já muita gente disse, havíamos de fazer uns livros, resolver uns livros e tal. E levanta-se a questão. Eu acho alguns livros interessantes, mas de repente o pessoal não acha esses livros interessantes. Portanto, a gente de repente, na próxima semana, a gente vai fazer uma votação aqui no Twitch acerca de alguns livros. E o livro mais votado vai ser o livro que a gente vai resolver. Eu estava a pensar no My System, do Nizovic. É bom para treinar finais e era uma forma da gente trabalhar o jogo posicional e principalmente finais, não é? Obviamente. Mas bem, vamos então aqui atrás e já viram que isto aqui é uma brutalidade, isto é mesmo perfeito. Agora, a questão aqui, vocês, só voltando aqui a mostrar esta posição, portanto dá uma recua, dá uma toma, ameaça isto aqui, como nós já tínhamos visto, bispo vem aqui, o cavalo ataca, bispo toma, e cavalo toma, bispo toma, e agora o peão toma. A questão aqui, vocês, é que na verdade este bispo não precisa de tomar o peão, certo? E portanto, quando o bispo toma o peão, obviamente o bispo fica perdido devido ao avanço do peão. Aqui, na verdade, as brancas têm um lance bispo F3. Em todo o caso, este lance bispo F3 não ganha para as pretas, não é? Nem pouco, nem mais ou menos. As brancas continuam, por exemplo, com torre H2 e depois o jogo continua normalmente. Eu penso que isto aqui tem de continuar com bispo F4 e a partir daí temos um jogo normal. A nível posicional, as brancas não têm qualquer tipo de vantagem aqui, mas as pretas também não têm vantagem nenhuma. Em todo o caso, eu pessoalmente, e eu penso que tem a ver com o meu estilo de jogo, eu prefiro a posição das brancas. Porquê? Muito simples. Nesta posição em concreto, as pretas têm apenas o cavalo e o bispo desenvolvidos. Enquanto as brancas têm, além das duas peças menores, têm a torre já pronta para sair. Esse bispo tem facilidade também a sair. Apesar de ser uma posição lateral, tem facilidade em sair. E além disso, nós temos então aqui 3 peões fora. Ou seja, a nível de desenvolvimento, as brancas já estão muito à frente, estão muito avançadas no desenvolvimento. Portanto, eu penso que, ok, se tocam, não há problema nenhum. Portanto, eu penso que aqui esta posição é perfeitamente jogável para as brancas. E aqui mais atrás, vocês, na verdade, há outra resposta que as pretas poderão jogar. Ou seja, nós nestes 44 minutos iniciais tivemos a analisar ao pormenor esta armadilha do Wolfsburger. Agora levanta-se uma questão e eu quero dar-vos a resposta para isso. Exatamente, Dark Tiago. Agora eu quero dar-vos uma resposta para esta pergunta. Será que esta armadilha do Wolfsburger é sonante em alto nível? Será que isto pode ser jogado em alto nível? Na verdade, vocês, esta armadilha do Wolfsburger, já ia dizer Wolfsburg, já ia inventar um nome, é duvidosa devido
dois pormenores. Então vamos lá. Portanto, aqui E4, E5. Eu gosto de repetir porque assim o pessoal também vai memorizando. Portanto, cavalo C, cavalo F. F4, D5. Peão toma, cavalo toma. Certo? Agora, D3. E aqui nós temos já... nós vamos do fim para o princípio. Se a dama jogar para H4, G3, e aqui continuamos a ter a hipótese de capturar o peão em G3. Mas, na verdade, também existe esta ideia. Cavalo toma C. E isto aqui será perfeitamente jogável para as pretas. Isto porquê? Porque agora, na verdade, não me interessa tomar a dama porque eu parto completamente a estrutura de peões. Só para mostrar-vos, aqui posicionalmente as brancas estão muito pior. Porquê? Porque as pretas têm uma estrutura impecável, enquanto as brancas têm uma estrutura esquisita, não é? Nem que seja por esses peões dobrados, não é? Isto é esquisito. Portanto, depois do cavalo tomar C3, as brancas já têm de capturar aqui com o peão. E as pretas seguem com o lance dama E7. A ideia é criar pressão aqui no peão e as brancas agora vão ter de jogar D4 e isto segue com F6, o que obriga as brancas, isso já é esquisito, não é? Por causa deste lance, mas por exemplo, isto obriga a cavalo F3 e cavalo C6 e provavelmente as brancas mesmo assim têm uma ligeira vantagem posicional, mas as pretas dão muito mais luta nessa linha. Ainda melhor do que esta linha, e vamos recuar mais um pouco, lá está, posição inicial outra vez, E4, E5, cavalo, cavalo, F4, lá está, agora peão toma, cavalo toma, D3, ainda melhor do que jogar a dama para H4 é jogar, e vou esperar aqui que a malta do Twitch diga qualquer coisa, pessoal. Aqui, qual é o lance que é mais preciso do que dama H4? Lá está, era o que nós tínhamos visto no início do vídeo. A partir do momento que fica provado que dama H4 não resulta, então já é muito duvidoso fazer este lance. Então, na realidade, as pretas não querem jogar dama H4. Há um lance que é mais preciso. Como é que as pretas conseguem partir a estrutura das brancas e ficar ligeiramente melhor? Alguém quer arriscar? Vou aguardar aqui um pouco. Isto é sexta-feira, o pessoal agora está meio cansado. Isto deve ser da hora. Que horas são? Ainda é cedo, vocês. Bem, eu vou avançar então aqui. Portanto, a resposta é mesmo cavalo toma cavalo. E, na verdade, este lance já aconteceu várias vezes. Isto no chess.com, portanto, este lance de cavalo toma cavalo já aconteceu 247 vezes. E quando isto aconteceu, as brancas ganharam apenas 28% dos jogos, empataram 26% e perderam 46%. Em todo o caso, isto não é tão mau como as estatísticas dizem, porque o peão pode tomar o cavalo, e esta é que é a forma de fugir a esta armadilha do Wurzburger, é mesmo tomar o cavalo de C e pronto, acabou-se, e não há chatices. E na verdade aqui há um lance que é o lance que é mais jogado por acaso no chess.com, que é o lance D4. E este lance de D4 é chatinho, é um lance chatinho. Isto porquê? Porque as brancas não querem tomar o peão. Se o peão capturar, obviamente, existe dama H4. Bem, dama H4 é muito, muito chato. E é um lance que é fácil uma pessoa esquecer-se. Portanto, aqui, obviamente, as brancas não querem tomar. Em vez disso, será uma boa ideia jogar, por exemplo, o cavalo F3, ou, na minha opinião, na minha humilde opinião, apesar de... E lá está, vocês se não concordarem depois, digam qualquer coisa. Na minha humilde opinião, bispo D2 será o melhor. Isto porquê? Porque se a dama der este cheque, na verdade temos G3
e não há a linha da entrada da bruxa. Acho que é esse o nome, pelo menos. É um vídeo que depois eu vou fazer mais à frente, que é quando a dama dá cheque e consegue ganhar a torre. Bem, é triste para quem leva com isso. Portanto, aqui, G3 e está tudo tranquilo. Não se passa nada de especial. Portanto, a entrada da dama em H assim já não é chata. Claro, se o peão tomar, bispo toma e o centro branco, está tranquilo. A nível da avaliação, pelo menos posicional. Por outro lado, provavelmente a melhor hipótese para as pretas de jogar para ganhar será continuando com bispo C5. Mas aqui as brancas, lá está, eu penso que estão ligeiramente pior, mas têm cavalo F3. Já agora, este lance não é muito preciso, porque o peão pode tomar e resolve tudo com avançando. Por exemplo, peão toma, bispo toma e agora C3. E se o bispo fugir para B6, nós já temos, por exemplo, D4. Eu penso que D4 é jogável, é mesmo dama A4. Portanto, estes lances eu penso que são perfeitamente normais e as brancas têm um bom jogo. Portanto, o bispo em G não é uma boa hipótese. Aqui, por exemplo, seria interessante o cavalo C6, de modo a criar pressão no centro. E agora, depois de bispo E2, por exemplo, o roque, peão toma, só para mostrar, peão toma, bispo toma, e agora temos bispo G4. E bem, esta posição é ligeiramente superior para as pretas, porque bem-vindo de volta a Stockholm. Entretanto, já avancei aqui para o antídoto para esta armadilha Wurzburger. Portanto, aqui as brancas estão ligeiramente pior porque não podem fazer roque. Em todo o caso, vocês, isto é um ligeiramente pior, é um grande se, mas só acontece nesta linha específica, ok? Por exemplo, isto pode continuar perfeitamente com dama C1 para tentar entrar com a dama, tentei eventualmente trocar material, dama D7 com ideias de roque, por exemplo, dama F4 para aguentar o peão e criar pressão aqui no bispo, eventualmente com ideias de H3. E é claro, nós já estamos aqui em 12 lances, não é? Portanto, bispo B6, sei lá, H5, são ideias que podem acontecer. E agora vocês, se não quiserem ter chatices, porque este bispo nunca vai deixar que as brancas façam roque, vocês podem fazer roque longo. É claro que isto é impróprio para cardíacos, porque, não sei, cavalo E7 e o cavalo depois pode entrar aqui e atacar as duas peças. Portanto, se vocês forem corajosos, podem tentar fazer roque longo. Em todo o caso, também podem tentar maluqueiras com A4 e tentar jogar esta posição assim à maluca, tentando criar rupturas. Um lance que poderá ser também apetecível para muita gente é o lance H3. Em todo o caso, o lance H3 já não é tão preciso, porque existe bispo E6. Bispo E6 e, bem, se repararem, as peças pretas estão todas muito bem posicionadas. O mesmo não se aplica às peças brancas. E por isso é que esta armadilha não sobrevive aos engines modernos. Lá está, isso é uma armadilha de 1930, mas não sobrevive com uma desvantagem posicional ao lance 14 de 0.8. Mais coisa, menos coisa. Sim, é corajoso, Stockholm. É corajoso. Em todo o caso, vocês, só para vermos já agora mais algumas alternativas, se aqui poderá haver, aqui no YouTube também, poderá haver pessoal que argumente, mas bispo D2 é um lance muito pouco humano. E se a gente, em vez disso, jogar o cavalo F6? Bem, nós podemos ver também o cavalo F6. Já agora, aqui para o Stockholm, que saiu por breves instantes, a sugestão que eu dou e que para mim é a refutação para essa armadilha é, em vez das pretas jogarem dama para H4, as pretas querem trocar o cavalo. Boas Lucas, bem-vindo. As pretas querem trocar o cavalo. E esta troca, na verdade, dá uma iniciativa muito grande às pretas devido a este avanço de D4. Agora, nós vimos na linha anterior o bispo em D2, que na minha opinião, lá está, é inferior para as brancas, mas dá muito jogo, não é? Dá muito jogo. Nós não temos 3.000 diabos, não temos 2.800, não é?
Ok, claro, claro. Posso mandar um olá para o Ricardo Dias, pá. Boas, Vicente, bem-vindo. Portanto, aqui, a outra alternativa é cavalo F3. E, bem, isto posicionalmente também é duvidoso. Na verdade, este lance é o mais comum no chess.com, só para mostrar-vos a diferença. A ideia do bispo em D2 só foi jogada 4 vezes e na verdade as pretas ganharam os 4 jogos. Em relação a esta ideia do cavalo em F3, as brancas ganharam 28%, empataram 23% e perderam 48%. Ou seja, lá está, é uma estatística não muito positiva para as brancas. Se o cavalo jogar para C6, que é um pouco no estilo do que tínhamos visto na outra linha, se isto acontecer, as brancas vão ter de fazer pela vida, não é? Aqui, o lance mais jogado é bispo E2, mas um lance que parece-me ser mais fácil, mais intuitivo, é torre B1. Isto por um motivo. Nós não queremos que o bispo saia, e se o bispo sair, nós capturamos o peão. Isto pode continuar com a tal ordem que tínhamos visto na posição anterior, ou seja, bispo C5, agarrando aqui o peão, não é? De D4. E agora, provavelmente, a forma mais simples de continuar isto será tomando o peão D. Peão toma, bispo toma e agora, pá, não sei, talvez dama D2 ou mesmo cavalo toma D4. Por exemplo, cavalo toma, dama toma e bispo B2 para garantir que o peão não cai. E depois de dama E3, nós vamos jogar, por exemplo, bispo E2. E isto aqui é difícil para as brancas, mas é jogável. Porque é que eu digo que isso é jogável? É feio também, já agora, mas é jogável, porque eu quando digo que isso é jogável, é porque o engine dá 0.3 para as pretas. Já agora, Ricardo Dias, bem-vindo aqui ao canal, pá. Se fores o Ricardo Dias que eu estou a pensar, pá, epá, temos nível aqui. Portanto, a ideia aqui é que as pretas têm a dama muito bem posicionada, a dama tem a E3, mas as brancas não deverão ter problemas e jogam, por exemplo, dama D2 com C3, D4 bem, isto é interessante. Posso continuar aqui com mais uns lances, por exemplo, bispo E6, aqui eu gosto também de dama C1, dama C1 parece-me também jogável. Porque dama C1, agora dama C5, não me parece que as pretas queiram trocar, só para mostrar. Porque se a dama trocar, torre toma, e isto fica automaticamente igual, porque as brancas têm alguns argumentos. Um deles é que têm o par de bispos, e as pretas têm o bispo e o cavalo. Por outro lado, as pretas sim têm uma estrutura de peões melhorzinha, mas as brancas já têm 2 peões desenvolvidos e este está mais avançado. Portanto, isto aqui deve estar igual. Por isso as pretas, se quiserem jogar para ganhar, provavelmente vão jogar dama C5. Nem que seja numa de criar pressão no peão. Mas isto aqui, podemos jogar agora o tal C3 e, bem, se a dama tomar provisoriamente aqui o peão, nós temos um lance interessante que é C4. A ideia é esta. E o problema é que a dama não pode jogar aqui, porque senão a dama toma a dama, e portanto, depois da dama voltar para C5, bispo toma, torre joga para G8, e agora nós temos, por exemplo, epá, eu nem sei, isto é uma confusão tão grande, talvez torre B5, estão a ver? E, bem, isto é uma confusão muito grande, mas no fim é perfeitamente jogável para as brancas. E, portanto, era mais ou menos isso que eu queria que vocês vissem. Só para finalizar, então vocês pensam, depois de tanta coisa, então eu devo jogar a armadilha do Osberger, sim ou não? A minha resposta sincera é sim. Vocês podem jogar isto. E sim, vocês vão apanhar muita gente completamente desprevenida, porque, epá, sinceramente, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem isto. Até porque o próprio Gotham Chess tem recomendado linhas deste género. Portanto, pouca gente recomenda o lance D3. Em todo o caso, não se esqueçam, D3 aqui,
é sempre interessante porque isto não dá em nada. Portanto, a primeira conclusão é esta. Dama H4 não resulta e é muito interessante para as brancas. Essa armadilha, na minha opinião, é perfeitamente jogável. Mesmo com os engines do século XXI, isto para mim é brutalíssimo e dá jogos fantásticos. Agora, vocês para concretizarem isso, vão ter de ter um nível de jogo, pelo menos a nível tático, de 2700, 2800, não é? Porque os táticos que aparecem aqui são lindos, não é? São lindíssimos. Agora, segunda pergunta que eu queria responder também nesse vídeo era, então o Wurzburger, há forma de evitar esta armadilha Wurzburger? A resposta é sim. A forma de evitar a armadilha é capturando o cavalo e, portanto, não jogando a dama para H4. Agora, a terceira resposta que eu tenho para vocês é, aqui nesta posição, qual será o lance melhor e qual será o lance mais fácil de jogar para as brancas. Na verdade, o lance melhor é mesmo o bispo D2, pelo menos na minha opinião. O lance que dá um jogo mais fácil é o lance de cavalo para F3. Ok? E portanto, nós neste vídeo vamos ficar por aqui. Eu vou aproveitar-me para despedir-me da malta do YouTube. A malta do Twitch não se vai embora porque a gente vai continuar mais um bocadinho, ok? Bem, pessoal, isto para a malta que está a assistir através do YouTube. Eu gostava de agradecer o facto de o número de seguidores continuar a subir. Já estamos com 1050 seguidores. O canal é super recente e estou muito satisfeito e com vontade de fazer mais e melhor. Aqui a malta do Twitch é incansável e como tal eu tenho a certeza que vão continuar por cá e bem, a gente a seguir vai fazer então uma série de análises, ok? Ou seja, eu vou interromper a chamada e volto a fazer de novo. É coisa para 5 segundos. Até já, pessoal.